Bom dia a todos. Estamos dando início a essa audiência pública que propõe a criação do refis para as dívidas junto ao DAI dos condomínios do programa Minha Casa Minha Vida. Nós vamos iniciar agora, tendo em vista, o objetivo continuar debatendo esta criação. E esta audiência foi convocada por esse vereador, pastor Ubiratão, pastor Bira, e irei presidi-la de acordo com os artigos 58 e 58J da Resolução 263/90 do Regimento Interno. Eu vou pedir a gentileza daqueles que puderem ficarem em pé. E vou invocar aqui a proteção de Deus, fazendo uso da minha prerrogativa como vereador. Que Deus abençoe os nossos trabalhos. Podemos sentar. Essa audiência vai começar agora, às 9h49. Lembramos que, nos termos do parágrafo 2º do artigo 58J do nosso regimento interno, nós iremos encerrar esta reunião até no máximo com 3 horas de duração. Provavelmente às 12h50, acredito que não chegaremos a tanto. Eu vou pedir aqui para o meu assessor e fiel escudeiro, Tiago Roque, para me secretariar nesses trabalhos, para a gente fazer a atualização dos assuntos que nós estamos tratando já faz algum tempo e é de conhecimento, se não é de todos, pelo menos da maioria, tenho certeza que é. Então, conforme determina o parágrafo 1º do artigo 58J, o uso da palavra aos convocados e convidados será mediante prévia inscrição e restringindo-se aos assuntos estritamente delimitados na pauta e sempre após as exposições farão uso da palavra os vereadores, por primeiro, expondo suas observações e indagações aos expositores. E a letra B, qualquer cidadão presente poderá formular perguntas aos expositores ou ao vereador por ele indicado. Vou passar a palavra ao Tiago Roque para fazer a nomeação de quem está presente. Bom dia a todos. Dos vereadores que estão presentes, além do pastor Bira, que solicitou audiência pública, também o Arnaldo Ribeiro, nosso vereador Arnaldinho. Convocados para a audiência pública foram o secretário municipal de Negócios Jurídicos, Vitor João de Freitas, o secretário municipal da Fazenda, Everson Demarque, e a secretária municipal de Cidadania e Assistência Social, Ellen de Oliveira Rosseto Silva. Foram convidados o presidente do Departamento de Água e Esgoto, engenheiro João Carlos Viegas da Silva, o chefe de gabinete da prefeita Leonardo Marcari e também os representantes dos condomínios do Minha Casa Minha Vida, que estão presentes. O secretário de Negócios Jurídicos, Vitor João de Freitas, o Rafael Sala, da Secretaria de Fazenda, a Regiane Morgado, também da Secretaria da Fazenda, a secretária municipal de Cidadania e Assistência Social, a Ellen Rosseto, Kellen Bento, também da Secretaria de Assistência Social, a Marli Ralo, também da Secretaria de Assistência Social, o engenheiro João Carlos Viegas, presidente do DAI, a Simone Belido, também do DAI, e também se fazem presentes o Ramon Ruiz, representante do Residencial dos IPs, o Almedes da Silva, do Residencial Eucaliptus, o Leandro Carneiro, também do Residencial Eucaliptus, o Herbert Brito, do Residencial San Sebastião. Se tiver mais alguém que chegou e estiver presente, por favor, só avisar que a gente faz a nomeação durante a audiência. É isso, vereador. Temos alguns ofícios também, de justificativa. Ausência. Justificaram suas ausências a prefeita municipal de Bauru, Suelen Silva Rosim, o secretário municipal da Fazenda, senhor Everson Demarque, e o presidente da casa, o vereador Marcos Antônio de Souza, também por motivos de compromissos anteriormente assumidos. Bom, senhoras e senhores, nós vamos fazer de uma forma como a gente costuma sempre trabalhar com audiências públicas. A gente é muito direto,
né? Não precisamos fazer show pirotécnico aqui, é só ir direto no assunto e a gente tentar buscar um avanço. Sei que isso é desejo, pelo menos da maioria, que isso se materialize o mais rápido possível. Eu já tinha algumas tratativas, agradeço a presença dos membros, né, dos condomínios. A gente sabe que o horário que são propostas as audiências públicas é um pouco impeditivo, a gente sabe disso, porque muitos trabalham, enfim, mas os representantes estão aqui. Então, só para contextualizar, nós vamos voltar a falar sobre esse assunto, né, a criação do Refis para as dívidas junto ao DAI, dos condomínios do programa Minha Casa Minha Vida, em Bauru. Nós fizemos pelo menos 3 reuniões no ano passado, 2 com mais recentes, fizemos audiências públicas sobre o tema, e nos quais a gente identificou uma dívida milionária de quase 6 milhões dos condomínios com o DAI, a disposição dos residenciais em pagar as dívidas a fim de buscar alternativas para baratear o custo e buscar sustentabilidade econômica, a necessidade de o DAI criar um mecanismo que traga autarquia, segurança jurídica, para uma cobrança que caiba no bolso dos residenciais. Mais do que apenas debater números e cifras, o que queremos é buscar uma solução benéfica, tanto para as famílias e para os residenciais que trabalham com recursos limitados, quanto para o poder público também, que não pode abrir mão do valor a receber. Tudo isso a gente já sabe. Já debatemos aqui a possibilidade da criação de um plano de recuperação fiscal próprio para esses residenciais, desde que exista suporte legal. Falamos das necessidades da individualização dos hidrômetros, que foi tocado aqui. Também esbarra no alto investimento. E também discutimos a adesão dos moradores à tarifa social, que reduziria os custos, mas que exige a individualização dos hidrômetros, já que é recurso destinado a pessoas físicas. Entendemos que, depois de apresentar alternativas, agora é hora de apontar o que pode e o que não pode ser feito, e, a partir daí, tomarmos um rumo em direção às soluções. É o que a gente vai discutir, cobrar e pedir ao poder público nesta audiência. Então, já foram feitas todas as tratativas, todas as conversas. Também quero apontar aqui a presença do vereador Fabiano Mariano, ex-vereador Fabiano Mariano, que agora representa a presidência. Uma vez vereador, sempre vereador, né, vereador? A gente entende assim. Estava iniciando a conversa com o doutor Vitor e vi ali as possibilidades, entendemos. E eu gostaria que todos pudessem falar. Então, a ordem a gente pode definir por gentileza, por educação, por finesse, sei lá, vocês me ajudem a conduzir a audiência pública. Eu só sou um facilitador aqui. Eu costumo chamar primeiro as mulheres, mas às vezes o assunto não exige que sejam as mulheres primeiras a falar. E antes de qualquer uma consideração, eu queria fazer 2 perguntas, que é o que tem sido para nós motivo de tirar o sono, né? E talvez a atualização e a resposta dessas questões nos ajude a ter um andamento mais rápido, mais célere da discussão, que eu sei que todos têm muito o que fazer, né? E não que a discussão seja boa, mas às vezes praticidade é melhor do que ficar enfeitando o pavão, diria minha mãe, né? Enfeitar o pavão não é muito bom, porque ele já está enfeitado. Então, eu gostaria de fazer essas 2 perguntas aqui, que eu acho que poderiam resumir boa parte do que nós vamos discutir hoje. E aí, posso passar a palavra primeiro ao doutor José Carlos Viegas, doutor Vitor, a secretaria que está sendo representada, a Secretaria da Fazenda. E aí os senhores poderão e as senhoras poderão explanar. Então, as perguntas que hoje me são mais enviadas são as seguintes: qual seria o custo total da individualização dos hidrômetros? Essa é uma pergunta.
E a segunda pergunta, que talvez seja a mais preocupante: qual é o valor atualizado da dívida total dos condomínios Minha Casa Minha Vida? Depois, por conseguinte, respondido essas questões, eu vou passar a palavra aos representantes dos condomínios, que são os parceiros dessa audiência pública, né? E tem bastante. Alguns já nem vieram, né, irmã? Alguns já nem vieram porque já estão ocupados, e a gente entende, ou então estão um pouco desanimados. Nós marcamos uma reunião anterior, só que não foi possível, porque não havia nada de novo. Então, não vou trazer os senhores aqui, as senhoras, para a gente abrir a sessão e fechar. Então, após essa atualização, nós resolvemos marcar, e hoje nos cabe fazer essa audiência, e naturalmente a gente vai avançar pelo menos um pouco. E aí, posteriormente, marcaremos uma nova data, mais um fôlego para o DAI para poder responder e também acalmar o coração dos condomínios, né, dos síndicos e dos moradores. Sei que não é um tema fácil, é um tema espinhoso, mas é o que temos para hoje e é o que temos para o mandato. A última reunião que tivemos foi em 9 de setembro, se não me falha a memória, de 2025, e a anterior em 5 de agosto, também de 2025. Após isso, nós estamos fazendo adequações. Bom, diante disso, presidente, eu vou passar a palavra ao senhor. Se o senhor puder nos direcionar nesse sentido, eu agradeço e bom dia, sejam todos bem-vindos. Bom dia a todos, obrigado, presidente. Realmente, vou dar uma notícia positiva. Tem uma evolução, sim, com relação ao refis. Vou até esclarecer. Na última audiência de setembro, eu estou há 6 meses aqui e fiquei muito preocupado de não ter conteúdo. Demos alternativas aos condomínios para poder uma alternativa de pagamento, até relembrando, a alternativa que eu dei é que estancasse o passivo e começasse a pagar. Não ocorreu isso, mas, porém, a gente deu essa alternativa. Mas agora, e eu me preocupei demais pelo fato da morosidade em relação a refis. E passei reuniões com o jurídico, com a área financeira, e evoluiu, avançou. Hoje eu posso dizer assim, no que tange a parte financeira do refis, está totalmente equacionado o software, ela está pronta, e o jurídico, por sua vez, também, o que há? Eu tenho que fazer a fusão do jurídico com o financeiro. Fazendo esse evento, aí sim sai o refis imediatamente. Ou seja, estamos quase no fim, presidente. Essa é a notícia que eu posso dar. Estamos praticamente no fim desse evento. A preocupação era grande, a situação era muito difícil, como estava, e agora nós temos, sim, um andamento real para acontecer o refis. Então, e com relação ao valor que o senhor citou aí, hoje nós estamos em torno de 6.981.000, 7 milhões, teoricamente. Essa é a dívida. Não aumentou. Aumentou muito pouco. Não, aumentou pouco, ela estava com 6.800, passou para 6.981. Da última reunião para hoje. Então, está bem adequada. Então, o que eu peço, vamos dizer assim, é um pouco de tolerância ainda, mas nós vamos equacionar. E eu também volto a reiterar, a sugerir, vocês poderiam começar a pagar estancando a dívida. Seria melhor para todos nós. Existe uma dívida, tem que ser paga. Então, aí tem que haver a organização de cada condomínio com esse objetivo. O DAI está fazendo a parte dele, no que tange a dar uma condição mais favorável para o pagamento. O DAI está se empenhando em manter o fornecimento da água, que é um custo operacional, os insumos são dolarizados, se vocês terem uma ideia, então nós temos uma perda financeira significativa. Para dar uma qualidade de vida, uma qualidade de água a vocês, tem que ter recurso. Então, nós precisamos do recurso de vocês. Então, eu faço o apelo, estanque o passivo e comece, logo em seguida terá o refis. Eu queria fazer uma pergunta antes de passar a palavra ao doutor Vitor e à secretária Ellen, para falar também sobre a questão da tarifa social e etc. É muito difícil, presidente, a gente conseguir trabalhar a individualização. Eu sei que o DAI ele tem recursos para isso, acredito que tenha recursos para isso, pelo menos
foi o que foi apontado aqui na reunião quadrimestral, com relação à efetivação dessa individualização, que eu acho que seria um grande avanço. Na minha opinião, claro, eu não sou o técnico aqui, o técnico são os senhores. Mas isso daria, sim, acho que um estanque no que já houve e o início aconteceria, esse é o seu clamor, né? Comece a pagar o que deve e vamos fazer uma nova pactuação. Seria muito difícil trabalhar essa individualização? Não, ao contrário, nós estamos trabalhando com essa finalidade para todo o município de Bauru, não é só para esses condomínios, para todos, porque é a modernização, é a individualização no qual o morador ele reage pelo consumo real dele. Hoje é subjetivo, quando é coletivo é subjetivo. Uns consomem mais, outros têm perdas e não se atém a corrigir a perda. Mantém porque não tem custo. Paga no conjunto. Então, a individualização é obrigatória, não é caro, não é difícil, é bastante funcional. Nós estamos já tomando essa medida. E qual seria o prazo para a instalação? O senhor tem um prazo para a gente? Não, o prazo não temos, porque cada local é uma situação. Difere o comportamento, o acesso, a dificuldade até da formatação estrutural de onde vem a tubulação. Tu tem que fazer um estudo preliminar para poder individualizar. Não é fácil no que tange assim a fazer identificação individualizada. Feito isso, dá uma solução. Solução tem para todos. Uns me disseram, não, só vai botar o registro lá em cima. Não, tu pode baixar e botar num lugar confortável de leitura, sem problema nenhum. E hoje também tem mecanismo com os hidrômetros hoje que tu pode, não precisa nem fazer leitura. Ele já te dá, com uma telemetria, já consegue transmitir diretamente o valor sem problema nenhum. Eu sei que os condomínios Minha Casa Minha Vida, cada um tem a sua peculiaridade, né? Isso. Cada um tem o seu jeito de ser. Então, por exemplo, só citando, né, o Eucaliptus tem uma maneira, tem um público. O Manacás tem outro público. O IPs tem outro público. Aí eu vou fazer essa pergunta para a secretária Ellen. Como que isso pode ser equacionado, secretária? Porque, já que cada um tem a sua particularidade, como que a Secretaria do Bem-Estar Social, agora com uma nova nomenclatura, né? Me desculpe o ato falho às vezes, mas é a força do hábito, como que ela trabalha ou vai trabalhar essas questões? Pelo menos aqui são 3, 6, 9, 15 condomínios que eu tenho registrado aqui. Então, vou só elencar para a senhora. Chácara das Flores, 1 e 2, Água da Grama, San Sebastián, Arvoredo, Mirante da Colina, Santana, o Eucaliptus, o IP, Monte Verde 1, 2 e 3. Se houver mais algum, vocês me corrijam, mas eu acho que são esses os condomínios. E cada um com a sua particularidade, com o seu perfil socioeconômico diferente, né? Eu gostaria de saber da senhora como que a senhora vai lidar, já que a senhora está há pouco tempo na pasta. Eu ajudo. A senhora ajuda? Então tá bom. Bom dia, vereador. Bom dia a todos os presentes. Na verdade, assim, a Secretaria da Assistência, ela já tem os seus serviços de forma continuada, né? Eles não podem ser interrompidos porque são serviços firmados dentro de padrões normativos federais, estaduais. A gestão, ela, na verdade, ela vem dentro de uma continuidade, né, vereador? E, diante de todos os condomínios que foram citados, eu estava fazendo o levantamento aqui, nós temos 6 bairros, onde esses 6 bairros já são atendidos pela equipe de proteção social básica, que são através dos CRAS, né? Então, nós temos aqui Ferradura Mirim, 9 de Julho, Godói, Ferraz, Nova Esperança, Nova Bauru. Eu sei que são um total de 6 bairros. Então, o atendimento que a assistência presta, né, em parceria com todo o trabalho que a própria administração pública vem trazendo, é justamente
por meio do Cadastro Único do Governo Federal, que o Cadastro Único, na verdade, ele é um cadastro geral e que as pessoas que possuem aí uma determinada renda, elas têm o direito de serem inscritos e, por ali, adquirirem, na verdade, solicitarem, né, acesso a benefícios e serviços. Então, eu estava fazendo uma média dentro da quantidade do Cadastro Único que nós temos, que ele não é um cadastro só da assistência, tá? Ele é um cadastro que abrange o Minha Casa Minha Vida, Tarifa Social de Energia, dentre outros programas federais e estaduais, e até municipal. Nós temos, nesse contexto todo, quase 5.000 famílias inscritas dentro desses bairros. Então, eu falo assim, não é um trabalho novo, mas a continuidade de um trabalho que já vem acontecendo por meio da gestão anterior, né? E a gente vai continuar fazendo esse acompanhamento em relação a isso. Então, nós temos aqui pessoas que já foram atendidas com cesta alimentação, cartão natalidade, com cartão alimentação, benefícios de transferência de renda, como, por exemplo, Bolsa Família, né? Então, a gente intensifica por meio das equipes técnicas que estão lá na ponta, lá no território de vulnerabilidade e de necessidade para essa população, para que eles possam, então, cada vez mais ter acesso a esses serviços e benefícios, né? Então, nós vamos intensificar a nossa ação diante disso. Eu estava fazendo a contagem, nós temos quase 2.000 famílias que são beneficiárias do Bolsa Família em todo esse território ali, né? E é claro que esses trabalhos, eles são de acompanhamento por meio de ações educativas, né, em relação à própria convivência dentro dos condomínios, a questão de higiene, de limpeza. Então, a assistência, ela não caminha sozinha nesse atendimento, ela precisa estar articulada com outras políticas públicas, né, em relação à educação, à saúde. Enfim, o nosso trabalho ele é socioeducativo para essas famílias, né? E nos colocamos à disposição para discutir e dialogar diante daquilo que houver alguma necessidade pontual e específica para estar tratando. Hoje, se eu perguntar para a senhora, talvez a senhora não tenha todos os dados em mãos, mas quantas dessas famílias do Minha Casa Minha Vida, eles estão elegíveis, por exemplo, para ter essa tarifa social? Na verdade, aqui, eu não vou ter esse dado realmente, vereador. Mas eu posso fazer o levantamento, né, dessas informações e estarem passando. Mas, assim, a tarifa social, ela também passa por uma avaliação da CPFL, né, pela questão tanto da água quanto da CPFL, por uma questão de... Enfim, tecnicamente, eu não vou saber explicar, mas ela tem que ter um gasto, né, uma quantidade, não é isso, né, para poder ter esse benefício. Dentro dessas 5.000 famílias, né, a gente tem aqui um total que estão aptos a poder entrar nessa avaliação para recebimento. Seria no bairro, né? Seria nesses 6 bairros. Nos bairros. Nos bairros, assim, a minha preocupação é nos condomínios. Sim. Eu acho que aí... Por isso que eu imaginei que a senhora não teria o levantamento. Não, eu tenho o levantamento geral do território, né? Mas isso também não é difícil, vereador, a gente fazer o levantamento dentro dos condomínios, quais são essas pessoas, né? Acho que seria mais prático, eu imagino, né? Não sei. O que a gente precisa, na verdade, são de informações específicas, como a gente, né, tem um dado sensível, o CPF, tudo para fazer esses levantamentos corretos, né? Mas isso não é nenhum bicho de 7 cabeças para a gente fazer. É possível. É possível. Ok. Então tá. Eu sei que a parte legal desse trabalho seria interessante que o doutor Vitor pudesse falar para a gente, doutor. Como o senhor me adiantou alguma coisa ali, é interessante que todos saibam. Bom dia, vereador. Bom dia. Primeiro, parabenizá-lo pela iniciativa. Como disse anteriormente, não há qualquer impeditivo. Na verdade, tanto as decisões judiciais dos tribunais superiores, como a própria lei 14.989, agora de 24, ela é favorável, porque ela trata justamente da tarifa social. Então, no seu artigo 2º, ele é textual, tá? Demonstrando a necessidade da aplicação da tarifa social. Agora, nós temos um problema passado, um problema
que precisa ser estancado. Agora, precisamos desenvolver aí políticas no sentido de que este passivo seja solucionado. O que o Viegas colocou aqui de forma muito importante é que, neste momento, esse passivo está quase insolúvel. Então, nós precisamos, neste momento, olhar para frente. Então, hoje para frente. Isso, na verdade, não tem nada a ver com problema jurídico. Nós podemos até discutir o passivo de forma jurídica, através de lei. Aí eu não sei como será o corpo dessa lei, se será no sentido do perdão total dos juros, se esta lei revestida de constitucionalidade, pode de fato entrar no valor principal. Então, em tratando de necessidades sociais, mas uma coisa que fica claro, e o Viegas foi pontual, é que as decisões judiciais são no sentido da individualização. Tá? A dívida não pode recair sobre o bem, e sim sobre o CPF da pessoa. Então, esse é o caminho inevitável. Então, as dívidas hoje, seja de luz, seja de água, é sempre em cima do CPF e não do imóvel. Porque o imóvel não consome, quem consome é a pessoa. Sim. Então, isso é muito importante. Então, a iniciativa realmente ela é robusta, tem muitos elementos, tanto no aspecto social, mas principalmente no aspecto jurídico, que corroboram com isso. Né? Nós temos que buscar aí caminhos que sejam de fato factíveis, que a gente consiga realmente. Mas, lembrando, o que eu enxergo como um ponto que precisa ser tratado com muita cautela e muita seriedade é o passivo. Tá. Isso aí não podem, existem vários julgados no sentido de que renúncia fiscal é crime. Sim. Né? Crime administrativo. Então, a gente precisa observar muito bem isso. Trilhar esse caminho e buscar soluções. Eu penso que, nesse momento, é trabalhar nesse refis de forma bem vertical, no sentido de ver os juros de mora. Trabalhar eliminando os juros de mora e vendo um parcelamento. Mas o que o Viegas coloca de forma muito pontual é: o passado a gente vai discutir, mas o presente precisa ser de fato resolvido. Precisa começar a iniciar os pagamentos. Eu imagino que o presente seria resolvido com a individualização. Também. Individualizou? Também. Zerou agora, o pau tora daqui para frente. Desculpa também o termo chulo. Né? Mas a briga começaria a partir de agora. Achei interessante, eu não posso propor essa lei de Sim. perdão de juros, porque eu vou Sim. dizer para até porque o que tem que fazer. Porque a autarquia, ela tem a vida própria. Ela tem autonomia própria, nem o município pode intervir. Então, é diretamente na autarquia, a autarquia que precisa, de fato, desenvolver essa iniciativa. Eu vou perguntar para finanças, então, se saberia aproximadamente, se a gente conseguisse diminuir juros de mora e etc., se esse valor de 6 milhões cairia para quanto? Confesso que eu tinha informações que o valor era de quase 15 milhões. Na verdade, vereador, a Secretaria de Finanças não tem acesso a essa dívida. Essa dívida, ela é personalizada no DAI. É o DAI que tem os valores, o DAI que tem, de fato, os juros de mora, que, na verdade, ele precisa ser atualizado diariamente. Então, a Secretaria de Finanças não tem qualquer ingerência sobre essa dívida. Então, inclusive, o projeto de lei tem que ser provocado via DAI, que é uma autarquia pública de direito público. Sim. Então, toda a atividade relacionada à dívida, tanto competência como atribuição, ela é exclusiva do DAI. Então, volto a bola para o senhor, doutor Viegas. Você viu que está tudo fácil para nós, né? Está tudo muito fácil, sim, exatamente. Esse valor é só dos condomínios, né? 6 milhões. Só dos condomínios, exatamente. 800, 900, por aí? 7 milhões. 7 milhões. 7 milhões. É só dos condomínios. Então, eu confesso que eu tinha informação que seria quase 15 milhões. Não sei se isso procede ou se é
projeção. Não, aí é um outro... Total. Não, geral. Dívida geral do município, você disse? Eu não sei. Não, do geral passa de 50 milhões. 50 milhões, né? Tá. Como a gente não vai tratar dos municípios... Até o presidente, falando de 50 milhões... Fique à vontade. O DAI precisa de investimento. Se nós tivéssemos 50 milhões, faria um grande favor ao DAI e ao município de Bauru. Só para constar, a gente, em 2021, eu testei isso na tribuna 2 semanas atrás, nós propusemos que o município pudesse terceirizar as cobranças dos grandes devedores, tanto do DAI quanto do IPTU do município. Nós fizemos essa proposta, hoje voltou o assunto novamente, e eu fiquei muito feliz, porque, afinal de contas, antes tarde do que muito tarde, né? Antes tarde do que muito tarde. Voltou novamente o assunto para se terceirizar essa dívida. Eu acho que é perfeitamente cabível. Você consumiu, você precisa pagar. Se você gastou, precisa pagar. Enfim, e vejo com bons olhos. Agora, são 50 milhões a menos de investimento, são 6 milhões a menos de investimento. Isso nós estamos falando de água. Não vou nem falar de IPTU. Água, perfeito. Nem falar de IPTU. Mas uma forma de resgatar esse valor, eu acho que seria pertinente. Eu até vou um pouquinho mais longe até nessa tese esse valor acima de 50 milhões. Eu vejo assim, o DAI se empenha e chama os devedores, busca alternativas melhor possível para poder adequar e para eles possam honrar o compromisso. Então, eu digo assim, é um apelo que eu faço. Qualquer empresa precisa de investimento. O DAI não é diferente disso. Só que o DAI, como ele fornece um produto nobre, que é a água, ele tem que estar sempre atualizado nos investimentos. Então, esse dinheiro é muito importante para nós. E nós somos tolhidos de cortar a água desses devedores. É um problema. Então, ou seja, além de nós termos uma penalidade financeira, nós somos penalizados em fornecer água. E essa água tem que ser tratada e ela tem um custo operacional, por sua vez, também. Sim. Ou seja, então, eu peço a consciência de todos. É um apelo que eu faço, porque eu trabalho há muitos anos em saneamento básico e o investimento ele é obrigatório, a atualização é obrigatória. Então, nós precisamos do entendimento que a população tem, esses devedores, e tem que ter consciência. Está lesando alguém. E ele está tendo o benefício da água. Nós não estamos impedidos. Eu até tentei a alternativa de fazer corte, mas eu não posso. A lei não me permite. Se permitisse, eu vou dizer a vocês, cortaria a água sim, porque tem que ter a consciência, tem que ser de todas, não só do DAI. O DAI fornece e o outro não tem a consciência. Tem que ter consciência. Eu sei que é um vespeiro, eu entendo isso. Mas esses condomínios, eles não são ilegais. Os condomínios que nós estamos falando aqui são todos legais e querem trabalhar dentro da regra. Lógico que alguns insolventes poderiam estar, caso essa dívida fosse cobrada de imediato. A gente sabe disso, a realidade ela é cruel. Agora, como que se lida também com está faltando a palavra aqui, outras situações que esse consumo é ilegal? Como que se trata isso? Eu não caracterizo com consumo ilegal, eu caracterizo assim, eu caracterizo pelo bom senso, ou seja, as pessoas muitas vezes, assim, nós temos situações de ligações clandestinas, esse é o ilegal, esse sim é legal. Temos como maneira de tolir, porém, socialmente não podemos. Teoricamente, nós temos que manter. É um bem necessário, então ele tem que ser fornecido. Só que a consciência tem que haver. Eu não estou me falando só dos condomínios, eu me quero entender. Quando eu falo da população de 400 mil habitantes, que nós temos que fornecer água com qualidade. Ou seja, quando falta água, a crítica vem. Mas ninguém pensa o custo operacional para botar a qualidade de água para vocês. Então, vocês têm que ter um entendimento sobre isso. Ou seja, uma água tratada qualificada, que se chama saúde,
As pessoas têm que ter consciência. Então, o clandestino que ocorre, teoricamente, é o aproveitador, que eu chamo. Eu não estou acusando de qualquer outra coisa. Aproveitador. Que é um tema dele. É uma maneira, aproveitador é porque ele usa um benefício indevido. Sim. Alguém está pagando aquela conta. Essa é a realidade. Porque se ele está se omitindo do pagamento, alguém paga essa conta. E essa conta, esse alguém chama-se o DAI. E o DAI vive de recurso. Ele precisa de recurso para poder dar qualidade de água. A consciência é essa. Esse ciclo ele tem que ser fechado, e não pode ser espaçado, ele não pode ser aberto, ele não pode ter aresta, ele tem que ser contínuo. Cada um faz a sua parte. O DAI está fazendo, inclusive a tolerância em tentar chamar, parcelar, ver a melhor alternativa, ver o melhor caminho para poder pagar e não dificultar. Ainda essa semana, por exemplo, ontem, uma situação na qual eu disse, não interessa o valor, interessa que comece a pagar. Para mim, está entrando no caixa. Se for R$1, é mais R$1 que eu tenho para poder qualificar a água. Hoje não é possível. Fazer investimento. Exatamente. Hoje não é possível, se eles forem fazer, no mínimo, uma composição, né? Vamos fazer uma composição, tem que, no mínimo, 20% de entrada, não é isso? Ou não? Não. Estamos até abrindo mão disso. Eu estou abrindo mão até da entrada para poder começar a pagar. Sim. Então, e nós estamos aumentando o número de parcelamentos para poder começar a pagar. Alternativas o DAI está dando. Está faltando um pouco mais de consciência. Esse é o meu entendimento. Então, acho que, não sei se seria só consciência, né? Mas também passa por isso, né? Mas eu acho que não é só. Também passa por isso. Passa por isso. Eu queria perguntar para o senhor diretamente, né? Diretamente, se hoje o senhor tem o valor para a individualização, quanto fica para o DAI fazer a individualização? Pois é, eu não tenho esse valor aqui. Não tem? Não, nós estamos o estudo já existe, eu não tenho aqui mentalmente, porque as atribuições são diversas, então a tudo não me atenho, mas eu vou passar a você o valor, sem problema nenhum. Por acaso, o jurídico do DAI está trabalhando essa minuta de perdão de juros, de abatimento, de amortização, alguma coisa? Há uma minuta, há um direcionamento para isso, ou ainda não se pensou? Não, precisava saber. Não é que não se pensou, nós não podemos fazer perdão de juros ou coisa parecida. Então, renúncia de receita, claro. Não tão fundamentado nisso, nós não podemos. O jurídico estava flexibilizando conjuntamente comigo, que eu estou dando alternativas. Por exemplo, essa entrada que você falou de 20%, eu estou eliminando para buscar alternativa. Se há dificuldade para ter entrada, não tem entrada. Se a dificuldade é 24 vezes, eu estou passando para 100. E assim por diante. Ou seja, nós estamos flexibilizando. Sim. Para poder... Vou dizer, tem resoluções. Eu tenho que cumprir as resoluções. Eu tenho que cumprir as leis. Mas, assim, aquilo que foi possível flexibilizar, já fizemos. Falta as pessoas virem e terem um entendimento para poder pagar. É só isso. A proatividade do Dr. Vitor já me quebrou. Eu sabia que eu ia perguntar para o senhor já levantou a mão, então fique à vontade. Se me permite a ousadia... Eu permito. A lei do refis, ela dá essa possibilidade, tá, de perdão dos juros. Então, a lei do refis, ela de fato sendo implementada, os juros ele pode ser todo perdoado. Existem alguns municípios, em razão de características próprias, que entraram também com desconto no principal em razão de uma lei de refis. Isso já aconteceu também, mas é algo que precisa ter muita robustez e justificativa. Então, chegou o município a um ponto que ele entendeu, essa dívida, ela tornou-se inexequível, não tenho mais como reaver essa dívida. Então, através de estudos bem robustos, chegou a seguinte solução, eu perdoo um pedaço da dívida principal, junto com juros, para que, de fato, a empresa, se eu não me engano, foi a de Campinas, a Sanai, tá? Ela fez isso, mas não é algo que você, num piscar de olhos, num estalo de dedo, que você consegue alcançar. Precisa de estudo, precisa de pareceres e, muitas das vezes, um TAC junto com o Ministério Público, porque nós estamos falando de patrimônio público. Sim. Então, é importante que o Ministério Público esteja junto. Então, a dívida
no aspecto de juros, uma eventual lei de refis, você perdoa os juros. Agora, a principal, essa que é muito discutível. Então, a proposta, então, pode partir do DAI para o Executivo ou o contrário? não, na verdade, o DAI ele tem autonomia própria. Tem autonomia. Tá. Então, fica concentrado no próprio DAI. Tá. O que pode acontecer é o encaminhamento do projeto de lei, já que o DAI não tem essa atribuição, encaminha para a chefe do Poder Executivo o projeto de lei, que é apensado num processo do gabinete do Poder Executivo e encaminhado para esta casa. O senhor falou de um TAC, né? Eu me proponho aqui também eventualmente, a auxiliar. Toda renúncia de receita ou ato que pode caracterizar numa renúncia de receita, é importante sempre a participação do Ministério Público. Eu me coloco à disposição aqui em favor dos condomínios para fazer essa interlocução e acredito que não vai haver problema, desde que se já tem, inclusive, o tamanho, né, a dimensão do problema, a gente conseguiria, pelo menos, avançar, já que outras cidades fizeram, doutor Viegas. Nós estamos aqui para pedir socorro. Nós estamos abertos a tudo, até essa alternativa que o doutor Vitor deu aqui, até eu não conhecia, que eu não conheço, eu sou técnico, né, então não conheço muito claro, bem. E também essa não. parte de leis municipais, eu também sou bastante, assim, bastante pouca informação, vamos dizer assim. Café com leite. Estou aprendendo. Então, eu já vou tomar providência. Como tomei da outra vez em acontecer as coisas referentes ao refis, eu vou tomar providência em relação a isso. Podemos, sei lá, dar um prazo para isso? Podemos estipular para a próxima reunião? Claro, a gente tem o cuidado de não fazer a próxima reunião amanhã. A gente tem o cuidado para não fazer. Até eu lhe peço essa tolerância, porque, na realidade, como está na fase final do refis, acredito eu que talvez nem haja necessidade disso. Eu vejo dessa forma. Mas, independente disso, eu vou analisar com o meu jurídico. Não tenha dúvida disso. Vou pedir também o socorro da secretária para fazer esses levantamentos, porque acho que é importante que os condomínios saiam daqui, pelo menos com o norte, para orientar os demais. Eu vou deixar eles falarem, né? Até só aproveitando, a título de informação, né? As famílias, as pessoas que já possuem o cadastro único, elas, se estiver com mais de 2 anos, elas precisam fazer essa atualização. Então, precisa procurar o CRAS do território, solicitar essa atualização. Aqueles que têm o cadastro atualizado, eles precisam retirar o que a gente chama de folha resumo do cadastro, levar no poupa-tempo, né, para que eles possam, então, ter acesso à tarifa. O que eu preciso, na verdade, da tarifa em relação ao DAI é justamente essa metragem cúbica, né, deles. Aí eles precisam passar para nós, né, a gente já vai alinhar isso a gente já, né, já sai daqui nesse sentido de diálogo, para que a gente, então, consiga alcançar quem são realmente aqueles elegíveis para a questão da tarifa social, tá? Mas existe aí uma questão de renda, né, per capita, até meio salário mínimo. Então, são 2 critérios para a tarifa. Precisa ter até meio salário mínimo de renda per capita e precisa estar dentro da metragem cúbica analisada pelo DAI, para que, então, a pessoa possa ter acesso à tarifa social. Certo? Certo. Ok. Bom, eu vou acelerar um pouco, porque a gente tem mais algumas reuniões aqui também. Eu vou querer ouvir os condomínios, se os senhores me permitem, porque o nosso assunto aqui é o refis. Acho que a gente avançou, pelo menos naquilo que é propositivo e aquilo que precisa de... E saber se os representantes compreenderam, se a gente pode pactuar aqui, que já pedimos algumas informações... E vamos aguardar, não vamos sair daqui hoje resolvidos. Vamos sair daqui um pouco mais perto da solução. E aí eu vou solicitar que os representantes possam usar o microfone ali, fiquem à vontade, se identifiquem e de qual condomínio vocês são.
E também se atenham, por favor, ao assunto, né? Exclusivamente ao assunto que nós estamos tratando. Então, o Ramon Ruiz vai falar, ele é representante do residencial IPES. Bom dia a todos, bom dia, secretários, bom dia, vereador Bira, por abrir novamente esse espaço para nós. Claro. É o seguinte, pessoal, novamente, diretor, nós estamos aqui vendo a história continuada, como a secretária disse, não de um programa social, não de uma infraestrutura de assistencialismo, mas de uma necessidade que não se resolve nunca. Tá? Não é só uma questão de necessidade dos condomínios. Foi a falha da administração pública, do setor público, na implementação dos empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, da supervisão dos empreendimentos do Minha Casa Minha Vida. Essa situação que foi ocasionada, essa falta de pagamento, essa necessidade por receita dos empreendimentos, da mesma forma que o DAI tem a necessidade de receita para investimento, para manutenção, os empreendimentos têm é o mesmo fator. É uma empresa, né, que deveria ter sido monitorada de forma adequada e não foi falta de aviso, não foi falta de cobrança. Eu entrei com o protocolo do Ministério Público, conversei com a prefeita Suelen Rossim no primeiro mandato dela sobre isso várias vezes e a gente não teve nenhum tipo de suporte. O meu condomínio, até 2 anos atrás, tinha cerca de 14% dos apartamentos desocupados, abandonados. O município nunca fez o monitoramento dos empreendimentos, de nenhum deles, para saber esse apartamento está ocupado, segundo as leis que margeiam Minha Casa Minha Vida? Nunca. O Ministério Público nunca se importou com isso. A falta de receita dos empreendimentos para quitar com suas obrigações, principalmente com a água, que é uma das maiores, né, tirando pessoal, né, que você precisa pagar funcionário, etc., é o DAI. Quando chega lá, a pessoa infelizmente, que está lá, ela sai de uma área de risco, ela sai de um desfavelamento, ela chega sem a proporção financeira, a equidade financeira para estar ali dividindo uma conta com o condomínio. A administração pública de Bauru não se atentou aos fatos reais de um custo condominial. Teve condomínio que começou há 15 anos atrás com uma taxa de condominial de R$ 75. Por quê? Porque fizeram um cálculo mágico que aquelas famílias talvez conseguiriam pagar R$ 75 de taxa condominial e o condomínio que se virasse para pagar as contas mensais do condomínio, que era impossível. A falha inicial nunca foi dos empreendimentos de tentar ou não, de não conseguir pagar por vontade própria. Até porque, há 15 anos atrás, o custo de manutenção dos empreendimentos eram mínimos. Não havia pintura se desgastando, infiltração era mínima, né? As manutenções do cotidiano que nós temos hoje são quase 4 vezes maior do que antes, porque hoje há uma necessidade, não há recurso para se fazer, e a gente, entre aspas, a maioria de nós estamos completamente endividados, com o CNPJ bloqueado devido à falta de pagamento com o DAI. Não é uma questão somente de, há uma necessidade de refis. Nós estamos sendo perseguidos por coiotes. A partir de agora, é uma necessidade de sobrevivência. Está vindo aí a PPP do lixo, que vai acarretar um acréscimo de 45% nos empreendimentos. Eu concordo com o senhor, agora não é uma questão mais de, é um posicionamento à individualização. Agora é uma necessidade. É daqui para a forca. É daqui para a forca. Quando se olha para a cidade e não se olha para as localidades, para os bairros da forma que deve, acontece isso. Entendeu? Infelizmente, os empreendimentos vão passar por um momento agora de ou faz ou racha. Ou chega e resolve, ou individualiza, ou então vocês estão lascados. Vai fazer o refis, vai tirar os juros. Como? Vamos ser sinceros. 2 anos para pagar R$350 mil um empreendimento, que não consegue arrecadar 40 mil por mês. Não faz nem sentido. Não consegue. Infelizmente, não é questão mais de, o DAI vai abrir mão de receita.
O DAI precisa de receita. O DAI precisa de receita, os empreendimentos precisam de receita. O DAI precisa sanar problema de vazamento. O DAI precisa sanar problemas aí de escândalos de corrupção. O maior problema será que é os empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, com 7 milhões? Todas as vezes que aparece um escândalo de corrupção aqui, um escândalo de corrupção ali, será que isso aí está sendo sanado? Como esse dinheiro volta para o caixa do DAI? Não volta, nunca volta. Dinheiro de corrupção não volta. Mas a necessidade de comprar, de extorquir os empreendimentos do Minha Casa Minha Vida por uma falta de capacidade administrativa da cidade de Bauru, isso sempre teve. Infelizmente, a maioria dos empreendimentos aqui estão tudo lascados justamente por isso. Trava-me o CNPJ, os empreendimentos ficam refém de administradoras, agora refém de financiadoras, para que eles consigam resolver problemas básicos de um empreendimento. E aí chega lá, como se o problema fosse somente resolver o problema da água. Tem a criminalidade que entra dentro dos empreendimentos e é impossível de se arrancar. Crime organizado, extorquindo o morador, crime organizado, dominando a região. Necessidade, pessoa passando fome. E aí a gente tem auxílio de igrejas, graças a Deus, auxílio dos síndicos que vão lá e mete a cara e ajuda, faz doação. É muito bonito, toda vez, a administração pública está todo mundo tão preocupado. Realmente, eu acredito que existe uma preocupação, mas eficiência não há. Preocupação, sim, eficiência não há. Há necessidade de tirar do papel, tá? E não é, vamos pôr um ponto final, não é ponto final, é realmente a consciência de que tudo isso está acontecendo não por culpa direta dos condomínios, é uma culpa indireta. A culpa direta vem da falta de gestão, a falta de administração, de consciência pública na hora da implementação de todo esse projeto, que não começou ontem, que não tem somente Bauru. Porque quando você vai ver um projeto e os problemas que esse projeto existem, você tem exemplos pelo Brasil inteiro. E poucos você pode pôr o dedo e falar, esse aqui deu certo, esse aqui é excepcional. Então, é assim, está na hora do DAI pegar, igual fez em 23, e de novo nos condomínios com o seu corpo diretivo, e falar assim, ó, qual que é o problema real desse empreendimento? É o encanamento aqui? Tá, esse empreendimento precisa trocar isso aqui. Quanto fica? Fica tal. O DAI tem a condição de trocar? Não tem? O condomínio, menos ainda. Vai colocar o hidrômetro com a leitura por Wi-Fi, eu não sei como funciona, eu sei que é uma leitura que não precisa o leiturista ir lá fazer a constatação. Telemetria, obrigado, vereador. Quanto isso custará para o empreendimento? Quanto de fato vai custar? Porque não adianta a gente fazer serviço pela metade. Chegar lá e falar, vamos implementar. Implementou. Chega lá, os moradores não vão conseguir. Eu acho que, não cortando você, mas já cortando, infelizmente, eu acho que esse é um problema que o DAI precisa resolver. Então, o hidrômetro é do DAI, a instalação é do DAI. Então, se tem saúde financeira para isso, mas tem um para trabalhar passado no serviço para eu não sei quanto é o repasse. Porque a verdade é assim, a preocupação é o quê? E esse processo do refis, que está sendo trabalhado, junto com o DAE, a Prefeitura e a Câmara, demorar muito e causar um prejuízo além do que a gente espera. E nesse momento, eu estou confortável com os problemas que eu tenho hoje. E aí demora mais, passa o tempo, 6 meses, 8 meses, 1 ano, taxa de lixo. Poxa, aí é esperar uma solução de um problema que o problema sim será continuado, entendeu? Então é assim, vamos tentar fazer, vamos chegar lá nos condomínios, que o condomínio, que o DAI não troque os hidrômetros agora, mas que o DAI chegue lá e fale, vamos fazer individualização? Vamos. Os hidrômetros que estão aí, pega a leitura atual, entendeu? Pega a leitura atual dos hidrômetros que já estão lá, se houver algum hidrômetro com defeito, o condomínio troca, 1, 2, 3 hidrômetros que precisa ser trocado, é pouca coisa. Faça a leitura do jeito que está. Não vai causar prejuízo, pelo contrário, vai fazer o que o senhor acabou de sugerir, criar uma receita real, que vai ser paga de fato. Entendeu? Esse mês veio R$10.000 de água para mim, imagine se eu estivesse pagando uma taxa de lixo. Entendeu? A minha preocupação é,
Eu estou ciente que há um problema, o senhor está ciente que há um problema, o senhor está há 6 meses no cargo, entendeu? É muito difícil para o senhor se adequar a todo o problema causado nos últimos 15 anos. Vou ser sincero, senhor, é impossível. É impossível o senhor se atentar a todos os problemas que já foram apresentados sobre o DAI, para a prefeitura, etc. Mas, nesse momento, eu concordo com o senhor. A individualização agora é... Na outra, eu não concordei. Lembra que eu falei que, para mim, era indiferente a individualização. Agora, eu estou concordando, porque surgiu um segundo problema. Mas vamos resolver isso para já. Vamos tentar, em 2, 3 meses aí, antes de começar as eleições, para não criar... Para a eleição não ser um problema a ser apontado para que não tenha. Vamos tentar individualizar com urgência isso, para que a gente não tenha mais prejuízo. Até porque, imagine só, entra aí alguns meses de tarifa de lixo dentro dessa água, quanto a receita não vai aumentar. Eu te entendo, Ramon. O senhor quer usar a palavra, por favor, presidente? É importante falar. Eu acho assim, Ramon, as coisas que tu expusesse aqui, eu tenho uma tese um pouco diferente da tua. E eu vou até citar porque é importante, eu acho que, como é um debate, tem que ser falado. O problema do PAC, ele é federal, ele não é municipal, ele foi botado no colo do município. Esse é o primeiro problema. Esse é o primeiro problema. Ou seja, um morador que não tinha IPTU, que não tinha conta de água, que não tinha conta de luz, que não tinha compromissos de pagamento, passou a ter 4, 5 elementos novos, fatos novos. Então, é federal. Quando tu bota um PAC em cada município, deveria ter uma continuidade do governo federal. Esse é o meu entendimento. Ou seja, largar para o município o problema fica confortável para todos nós. Está equivocado. É um pouco mais abrangente. Vá no federal e questione. Eu largo lá e boto 5 compromissos de pagamento, IPTU, água, luz, etc., que até então não se tinha. Esse é o primeiro fato. Não, pode falar. Assim, deixa eu só avançar num assunto, senão nós vamos debater algo que não vai sair da mão, Ramon. Que não vai em contra isso, o presidente. É o seguinte, existe as obrigações municipais perante ao empreendimento. Não vou levar o caso, porque a questão é o DAI, entendeu? Ramon, por gentileza, você pode pormenorizar quais são essas obrigações municipais? Eu vou falar para você, até porque eu tenho uma experiência que eu trabalhei 3 anos na diretoria da CDHU. Certo. Então, eu sei exatamente como funciona, desde o PAC, dos programas habitacionais, a CDHU que faz o implantamento. E vou te dizer, trabalhei na Baixada Santista, quando houve aquele programa federal de tirar todo o pessoal ali da Serra do Mar e espalharam as pessoas nas cidades da Baixada Santista. E aí, qual é o grande problema? Porque a União é uma ficção. Ninguém mora no estado, as pessoas vivem na cidade. Então, é atribuído ao município responsabilidades e obrigações que não são do município. Na verdade, esses programas, eles precisam dar esse suporte. Imagine, as pessoas não pagavam luz. Quando eu estava na CDHU, eu entrei em casas ali na Serra do Mar que tinha ar-condicionado na cozinha. Eu nunca tinha visto isso. Tinha um ar-condicionado na cozinha. Falei, caramba, ar-condicionado na cozinha. Por quê? Porque você não paga. Então, quando muda, então é uma política que muito mais eleitoreira, coloca essa situação e hoje o município é que sempre paga os problemas. Você falou sobre problema de segurança pública. O município não pode atuar na segurança pública. Hoje com as guardas municipais, mas é muito específico, é patrimonial, do patrimônio público ainda. Então, assim, o que acontece? A implementação do projeto do Minha Casa Minha Vida, ele parte do princípio que o governo, via PAC, envia verba para o município, para que o município faça a implementação dos empreendimentos, correto? Não é bem assim, não envia verba para o município, fica vinculado à Caixa Econômica Federal. O que o município faz é o processo de licitatório. Isso, exatamente. E todo o dinheiro, na verdade, é carimbado para aquele fim específico, porque, volto a dizer, a União é uma ficção, não existe a União. O Estado
Só que ninguém mora nele, as pessoas moram no município. Então, o município é que tem que executar. Eu entendo essa sua visão, mas no final das contas, o município ele fica responsável pela adequação de área, ele fica responsável pela implementação, pelo sorteio, adequação daqueles moradores que vão estar dentro do condomínio e todo, inclusive o registro do imóvel, tudo. Então, você está vendo? É um programa federal que é dado ao município responsabilidades que não são municipais. Deus, secretário, não tenho, perdão, desculpa, vereador. Não existe, isso aí não existe. Eu vou passar a responsabilidade para o governo federal de uma implementação do projeto. Só um segundo, perdão, vereador. Ramon, nós temos que ser bem pragmáticos, Ramon. É que você coloca a coisa que no seu texto se contradiz. Você faz apontamentos que, conforme nós vamos ouvindo, se retornarmos ao início, é um pouco contraditório. Só um minutinho, vamos colocar novamente o assunto, vamos colocar o assunto em pauta. Ramon, eu entendo você, entendo o doutor Vitor, tem muita expertise para poder falar, sei que você estuda o tema, eu entendo tudo isso, não aconteceu agora, não é privilégio só desse governo, mas são outros governos. Nós temos que lidar com um monte de coisa que é tripartite, a gente sabe disso. Eu concordo plenamente com o doutor Vitor, que a União não existe, que existem obrigações do Estado que são transferidas para o município. Eu concordo plenamente. A nossa maior discussão hoje aqui é a efetivação de um refis, a individualização. Fui contra a taxa do lixo, mas agora a Inês é morta. Eu sou aqui. Nós vivemos num Estado democrático de direito, né? Democracia representativa. A gente sabe tudo isso. Então agora é tratar do efeito da coisa. E é isso, eu sou muito prático. Como eu disse. Porque eu entendo o seu clamor. Como eu disse, vereador, a parte do refis, ele tem de ser feito de uma forma que vai resolver o problema a longo prazo. Não adianta a gente jogar um refis no colo dos empreendimentos e falar assim, aqui o refis. Em 2 anos, em 3 anos, vocês vão pagar toda essa dívida. Não, a dívida não vai ser paga, vai rolar a dívida para frente, tá? Só um minuto. Isso. Nós estamos aqui sofrendo por algo que ainda não aconteu. Nós estamos falando de números que ainda não foram encontrados. Eu concordo. Então, esse desenrolar da conjectura, a gente não chega a lugar nenhum. Concordo. O senhor foi extremamente pontual. Concordo. Precisamos de um refis. Sim. Então, a hora que esse refis estiver pronto, aí nós discutimos. Claro. O que me chama a atenção, vereador, é a fulanização. É aqui a gente começar a atacar, a apontar dedos por aqueles que de fato querem resolver. E se me perdoe, vereador, eu vou aqui tecer um comentário que talvez não seja adequado, mas eu estou nesse governo justamente pelo compromisso que esse governo tem. Sim. Eu não estou aqui por causa de status, de absolutamente nada. Eu já trabalhei em outros municípios. Eu nunca vi um governo mas tão compromissado em melhorar a situação do contribuinte local, do morador do município como esse. Para mim é uma surpresa diária e uma honra que eu não consigo descrever. Então, o que me causou desconforto aqui é apontar para aquele que, de fato, nos cobra diariamente soluções. Eu vejo esse senhor aqui, eu não sei como é que ele está vivo, de tanto que é cobrado dele. Por quê? Porque ele tem compromisso. Mas o que precisa ficar claro, o gestor, o administrador como ele não passa de um zelador, ele não é dono. Nós estamos falando de poder público. Concordo, doutor. A prefeita ela não pode ir numa canetada, não pode, porque ela não tem esse poder. A ideia que a gente tem aqui é exatamente de avançar. Vamos partir, como o senhor sempre tem feito, daquilo que é factível, daquilo que de fato a gente pode construir, não com ataques e fulanizações. Eu vejo esse compromisso aqui diário do Viegas, me cobrando, inclusive, fazendo questionamentos para mim sobre o que pode e o que não pode no aspecto legal. Compreendo. E aquilo que eu sei, porque na verdade eu sei muito pouco, eu vou respondendo. Aquilo que eu não sei, vou consultando os pares lá, os
advogados públicos, no caso os procuradores municipais, para que a gente busque soluções. Então, eu só fiz agora esse desabafo isso aqui, naquilo que me preocupa. Isso é uma audiência. Eu acho que nós temos que dar as mãos. Sim. E é isso que está sendo proposto por esse governo. Eu entendo o clamor do Ramon, entendo a sua colocação. Eu aprendi isso muito cedo, que tem uma palavra do dialeto inglês que fala que aquele que senta na cadeira, ele tem accountability, ou seja, a responsabilidade do cargo. E aí eu não posso dizer para ninguém que agora eu sou vereador, mas eu não era antes. Eu estou vereador agora e que se lasque. Infelizmente, sou eu que vou ter que descascar o abacaxi. Essa é minha responsabilidade de cargo. Então, eu cobro não CPF. O senhor sabe disso, né, presidente, secretária e doutor Vitor? Eu cobro a ação daquele que está na cadeira no momento, como sou cobrado todos os dias. Então, eu entendo o seu clamor, entendo totalmente a defesa que o doutor Vitor faz, que é uma particularidade, entendo as limitações, a secretaria está um mês. Então, se o trabalho não foi bem feito, o reflexo seria agora. Se ele não tem sido tratado como deveria, o reflexo é agora. Ponto pacífico. Daqui para frente, precisa acontecer alguma coisa. Então, eu sou muito prático, vocês sabem disso. Eu não gosto de ficar dando volta em volta do rabo. Eu prefiro que nós tratemos do refis, é possível. Elenquei aqui, o senhor me ajudou bastante. O TAC com o Ministério Público tem que ser feito com várias mãos, tem que haver necessidade de um refis, precisa de um orçamento feito pelo DAI, precisamos da individualização, não sei como, eu não sou o DAI, eu cobro o DAI, então não sei como vai acontecer. A lei, se é possível, de perdão ou não da dívida, quantos estarão elegíveis a essa taxa social? Eu preciso saber disso. Então, se avançarmos hoje para um caminho parecido com isso, eu já estou satisfeito, porque é o que eu vou falar na imprensa, é o que eu vou falar na tribuna, é para quem eu vou responder. Então, eu não costumo reclamar, eu não costumo me chatear com aquilo que cobram de mim. Foi para isso que eu fui eleito e sinto muito, abro mão, se for o caso, se eu não conseguir resolver. Então, eu entendo o seu clamor, compreendo, mas eu vou pedir para que a gente se atenha apenas à situação da individualização e do refis. É que a preocupação, vereador, é o quê? Eu sei, não é também tem. O senhor não é o primeiro vereador, também o senhor sabe disso, que o senhor não é o primeiro vereador que senta nessa cadeira e fala desse assunto. Eu sei. Você é o terceiro vereador que luta para tentar resolver um problema e vamos continuar. Já foi apresentado outras vezes. Aí o que acontece? Chega no momento que a conversa se estanca. Tivemos as informações foram apresentadas, e aí, isso aqui, esse ato democrático, deixa de existir e vai para uma sala, e vai para o executivo, vai para as cerejeiras, e as cerejeiras sentam numa sala, conversa e acaba. A mesma coisa aconteceu com o Marquinhos há 3 anos. Nós vamos fazer, Ramon, nós vamos fazer com que o assunto não estanque. Nós estamos fazendo a 3ª ou 4ª reunião, audiência pública, sobre o mesmo assunto. O Ramon, eu vou te tranquilizar. Foi bom tu falar que faz 15 anos, não sei o quê. Se tu observar o comportamento da última reunião para hoje, houve avanço. Sim. Nós estamos avançando. E não é só no refis, é em todo o conjunto que envolve o DAI, o abastecimento para parar a crise hídrica, uma série de coisas, ações que estão sendo tomadas. E vai acontecer, vai aparecer logo em seguida, vocês podem ter certeza. Então, e o refis não será diferente. Nós estamos fazendo e eu vou concluir. Não se iludam, eu vou concluir. Estou sendo bem claro. Tá bom. Eu posso dar oportunidade para, viu, Ramon? Eu vou dar oportunidade para os outros representantes, com a permissão de todos, apontar a presença do Cabelinho, nosso vereador também, está acompanhando a reunião. Almedes, você gostaria de falar, Almedes? Fique à vontade, meu querido. O Leandro também está
Está na bala aqui. Bala não pode falar, desculpa, eu vou ser cancelado. Está na linha de sucessão para falar. Só um pouquinho antes de te dar, só para dizer, completar para o Ramon. Ramon, fique tranquilo. Eu não vivo do passado. Eu sei que tem problema no passado, para mim vale o presente. Ou seja, nós vamos dar a solução. É para tranquilizar vocês todos. Nós estamos andando. Como o Vitor disse, nós estamos andando, olhando para frente. O passado foi doentio. Ponto. Vamos para frente, tá ok? Vamos lá, Almedes, bem-vindo. Então, bom dia para todos, né? Quero dar parabéns para o DAI, está se esforçando, a gente vê que as coisas estão mudando, está melhorando, em passos lentos, mas está. Tomamos nossas iniciativas, primeiro fazer o acordo com o DAI, estamos em dia com o DAI, pagando as nossas contas, os atrasados, né? E a conta atual. Mas está pesado, infelizmente está muito, a pedra está puxando nós para baixo, mas nós estamos arrastando. Então, não está fácil, né? E peço assim, eu quero falar do meu assunto, eu peço desculpa para nossos colegas síndicos de outros condomínios, que o nosso caso, eu não sei, não é o caso do Ramon, porque nós temos poço, tá? O Ramon, ele não tem poço, depende que o DAI dê água tratada, faça encanamento, nós pagamos tudo o custo do posto, tá? Nas nossas costas também, então fica mais pesado ainda, né? Então, a gente está querendo, eu quero saber, assim, chegou agora a cobrança do Alto Tietê, lá vai mais uma conta para nós pagar o negócio, então tudo é conta para nós pagar, fica nas nossas costas, nós temos tudo preparado para cavalete lá, eu apoio essa ideia de cavalete, eu sei que tem muita gente às vezes contra no meu condomínio que não quer, mas infelizmente nós não conseguimos agradar todo mundo, nem Jesus Cristo conseguiu, né? Sem dúvida. Então, a gente vai fazer o que é melhor para a maioria e para o condomínio continuar sobrevivendo. Que assim a gente vai conseguir pagar nossas contas, porque a nossa conta é R$14 mil por mês de água, todo mês. Mais o acordo que a gente fez com o DAI de 6 mil, sem parcelas a perder de vista. Tá? A gente estamos pagando esse acordo aí, já estamos, não sei se o pessoal do DAI está sabendo, mas a gente já tem esse acordo, já temos na terceira parcela, eu acho, que nós estamos pagando, é a segunda e a terceira. Estamos aí se arrastando e levando. Então, eu exijo, quem sou eu para exigir? Desculpa a fala. Assim, eu gostaria que esse negócio do hidrômetro fosse o mais rápido possível. Se o refis sair, ótimo, vai ser bom para todos, né? Mas a gente está numa dificuldade grande para poder fazer os benfeitorias no condomínio, Minha Casa Minha Vida, por causa dessas taxas de água aí, do que a gente está pagando essa dívida. Claro, foi erro também nosso, que no passado outros síndicos fizeram uma lambança no nosso condomínio, né? Estamos bem agora, assim, no sentido de levar as coisas, pagando as contas, porque a gente faz um esforço danado, tá? Estamos fazendo tudo certinho, como manda a lei. Queremos fazer tudo certo. Eu gostaria de passar a fala para o meu subsíndico Leandro, se ele gostaria de falar pouco, porque é a primeira vez que ele vem. Leandro Carneiro, não vai falar, Leandro? Nem dá bom dia, Leandro? Pô, você está de brincadeira. Tá bom. E tem o Herbert Brito também. Herbert, quer falar, Herbert? Por favor. Ele representa o San Sebastião. Primeiramente, bom dia a todos. Bom dia. O condomínio São Sebastião, né, nós já vem com a individualização. Nós conseguimos já com o DAI, conversamos com o pessoal, tudo, e já está individual, né? Eu só gostaria de ver com vocês, depois no particular com o pessoal do financeiro, a respeito dessa dívida, o que nós podemos fazer, né? Através desse refis, como que vai ser, para nós também estar pagando, né, o que for decorrido anteriormente dos outros síndicos que esteve presente lá, né? No momento é só isso mesmo, né, saber a dívida atual do condomínio, que eu gostaria de saber se tem como eu estar indo lá no DAI, conversar com vocês pessoalmente, para saber o total da dívida, Acredito, o pessoal do financeiro. Tu pode até me procurar pessoalmente, que eu vou te atender e chamo a diretora financeira para a gente ver uma avaliação sobre o teu condomínio, sem problema nenhum. Pode procurar a mim mesmo. Estou à disposição tua. Sim, e também já relatando sobre a leitura, né, que muitas vezes o mês ele vem um pouco mais alto, até conversei com o pessoal lá, esqueci o nome dele agora no exato momento, sobre algumas variações, né, nos valores, né, porque como está individual, e nós não tem a parte de jardinagem, não tem nada, entendeu? É só mais a limpeza dos blocos mesmo, e tem mês que o consumo está vindo muito alto, né? Igual foi um mês aí que veio 9 mil, entendeu? E nós temos somente a portaria, né?
e a limpeza dos blocos. Aí pode fazer um recurso, viu, Herbert? Faz um recurso para contestação da conta. Exatamente. O presidente falou bem, faz a contestação, porque a gente bota uma equipe para analisar o teu hidrômetro, se há falha, e aí tu fica isento dessa dívida, se caso houver, sem problema nenhum. O pessoal até foi lá. Sim, eu fui no Poupatempo, conversei com o pessoal do DAI, pessoalmente também subi lá, e eles fizeram, né, uma geral no condomínio para ver se tem algum vazamento, alguma coisa, e não teve nada. Então é consumo mesmo, então. Então é consumo, às vezes tem alguma perda. Eu tive uma situação que numa igreja aí, eles deixaram a torneira aberta e ficou 15 dias aberta a torneira. Não, ela não ficou. E aí, então, não tem. Esse, às vezes, é um controle que não existiu. Entendeu? Acontece muito isso. Tem que olhar todos os detalhes. Que o DAI faz a aferição correta do hidrômetro, faz a análise bem científica para não causar danos a vocês, nem zelo financeiro. Sim, então okay? é isso que mais está pesando para a gente, essa variedade aí dos meses, porque tem mês que vem R$800, né, que é somente a água litro. Aí no outro mês vem R$9.000, entendeu? Eles fazem alguém vendendo água lá, senhor? Então... Não, mas procura o DAI que nós vamos resolver isso aí, sem problema nenhum. Tá? Eu estou à tua disposição. Tá? Aliás, estou à disposição de todos, viu? Não é só a sua. Estou à disposição de todos. Tá, aí nós vemos a conversa certinho para nós marcar essa reunião pessoalmente com o senhor lá. Tá bom? Obrigado, Herbert. Eu vou seguir a sugestão aqui dada pelo Fabiano Mariano. O seu é individualizado já. Como é que foi feito? Pode ir no microfone, pode ir. O seu já está individualizado. É um hidrômetro geral do condomínio e distribui para cada um? Ou cada um tem o seu? Não, cada apartamento tem o seu. E quando fica lá em cima, quando ele não paga, como é que corta? Cada um. Então, isso quem puder, como é que é? Que eu quero conversar pessoalmente com você sobre isso aí, porque tem um macro, né, e tem os hidrômetros de cada apartamento. E a minha preocupação é isso, né? Se for cortar a água, vai cortar no macro, porque é o macro geral. E os moradores que estão pagando, né, que sempre pagaram, né? Mas como está individual, como que vai fazer? Então o seu é um principal e distribui para os outros, é isso? Isso, para 160 apartamentos. É. E aí como é que você controla se paga ou não paga? Não, é individual. O rapaz sobe e faz a leitura dos 160 apartamentos e depois faz o do macro. Entendeu? É nessa gestão que está dando aquela... Acho que sim. É que faz o abate. Não, eu entendi que ele falou. Isso. Entendi. Não, tem duas situações. Isso aí a gente avalia, vamos ver o que está acontecendo. Agora, eu não posso dar uma resposta agora, tem que ser avaliado. Sim, por isso que eu gostaria de até marcar essa reunião para nós saber. Estou à tua disposição, de todos até, inclusive. Vou me aprofundar para saber como é que funciona isso aí, para poder... A senhora viu como é plural o negócio aí, secretária? Então, um tem, outro não tem, um é todo mundo junto, um é poço, outro... É essa diversidade que eu acho que cria o grande problema. Pois é, Pira, até o problema é o seguinte, vamos falar da individualização, né? Vamos dizer assim, tem a concessão do esgoto que ela vai assumir os hidrômetros. Então, teoricamente, eu estou fazendo um estudo, o DAI hoje tem um comportamento de... O morador fornece o hidrômetro. Está equivocado. Tá. Eu já estou trabalhando na modificação. Só que eu estou refém, teoricamente, dessa concessão que vai assumir os hidrômetros, as instalações, a renovação, a modernização. Então, vamos dizer assim, teoricamente, eu estava dando com a finalidade da individualização já e melhorar o atendimento a todos. E a nós mesmos, por sua vez. Só que tem esse inteirinho aí que está me atrapalhando um pouco. Isso me causa preocupação. Eu fui contra também, né? Desculpa, eu sou o do contra aqui, mas está tudo bem, eu consigo conviver comigo, os outros eu não sei. Eu consigo conviver bem comigo. Fui contra, mas não tem condições, por exemplo, de fazer essa individualização, de trabalhar essa individualização, porque a gente não sabe quando vai sair a concessão. São uma série de passos, de etapas que
Faz. Eu vou avançando. O senhor compreendeu a minha? Sim, não. Se for fazer a evolução que eu estou fazendo. A próxima empresa até para atualizar, que assumir já vai estar com, sei lá, uns 10 quilômetros na frente. Até para atualizar. Assim, está no jurídico essa situação e eu estou analisando para fazer a nova modelagem do procedimento para tirar o comprometimento do morador e sim o DAE assumir. Eu acho que é ganho também. Sim, é ganho até pela qualidade ganha, né? até a qualidade do hidrômetro que tem que ser aferida, tem uma série de coisas. Então, eu acho prudente. O DAE trabalha contrário, na contramão nesse aspecto. Então, eu estou corrigindo essa contramão. Vai acontecer, pode ficar tranquilo. Só que eu vou dizer assim para vocês, como o DAE tem uma série de coisas para fazer melhorias em investimentos, então tem uma série de prioridades. O hidrômetro está dentro dessa escala de prioridade, entende, o presidente? Porém, tem esse senão ainda dessa concessão que vai assumir. Então, tu prioriza outras necessidades. Por exemplo, o Val de Palmas é o que é a nossa prioridade 1 hoje. O desassoreamento é a necessidade 1. Entende? Então, são duas situações. Então, isso aí está sendo... O custo está focado para essa finalidade. Então, nós estamos atentos à mudança dos hidrômetros, porém, nós temos outras prioridades para amenizar a crise hídrica desse ano. A minha intenção, presidente, era que não houvesse crise hídrica. A morosidade vai sim ter, mas eu estou amenizando e vendo metodologias técnicas para também diminuir e tentar amenizar ao máximo a crise hídrica. Essa é a nossa finalidade. Eu vou falar para o senhor, assim, o senhor sabe o respeito imenso que eu tenho pela sua pessoa, pela história, mas eu tomaria como prioridade recuperar quase 60 milhões de dinheiro que está voando por aí. Com todo respeito, o senhor sabe que... Eu já sentei com o jurídico... Que aí os 60 milhões abririam mais postos, abririam mais tratamento... Eu vou até dizer uma coisa que eu tentei fazer e não posso, que aí a lei não me permite. Sim. Eu tentei fazer com que eu ligasse para cada devedor para fazer a negociação. Não posso fazer isso, infelizmente. Então, o jurídico me tolhiu desse comportamento, entendeu? Mas se diz assim, se eu tenho mais de 50 milhões em haver, eu sentaria com cada um para agilizar, não tenha dúvida disso. Só que esse aí não tem um impedimento legal, eu não posso fazer isso. Mas o senhor compreendeu Sim. A minha angústia, né? Se eu tenho dinheiro, é morrer de sede com água no joelho, com todo respeito. Tem dinheiro para poder investir, mas eu não posso cobrar, porque não... Enfim, seria mais para resolver mesmo. Então, olha, senhores e senhoras, vocês me desculpem a aflição, mas a gente acredito que a gente tenha pelo menos avançado um pouco. Eu não tenho muitas expectativas de velocidade, né? Eu tenho expectativa de pé no chão. Então, aquilo que a gente consegue atualizar, avançar, a gente conversa mais para frente. E eu vou pedir essa gentileza da secretária para poder trabalhar esses dados para nós. O presidente do DAE também, se puder trabalhar as questões que nós discutimos aqui sobre quanto vai custar, o que vai custar, uma minuta, enfim, aquilo que nós discutimos aqui eu não vou reprisar para a gente não chover no molhado. E a gente marcaria uma reunião aí para mais 40, 45 dias, se for possível, como a gente tem feito e tratado esse assunto. Claro, com parcimônia, com inteligência também e com pé no chão, para que a gente não crie nenhuma falsa expectativa no coração desses condomínios que, confesso, para mim é ponto de honra, pelo menos trabalhar. Sei que vou contar com o apoio do Dr. Vítor também, sobre a sua experiência com as outras cidades. E, se fosse possível, presidente, mesmo que a concessão não saia daqui 3, 4 meses, não sei, a gente não sabe. Se eu disser que eu sei, eu estou mentindo, né? Então, como a gente não sabe, se a gente pode trabalhar naquilo que a gente de fato sabe. Vamos fazer? Vamos fazer. Vamos tentar? Vamos. A concessão vindo, vai ter, com certeza, alguns passos já avançados, e eu acho que o município não perde com isso. Eu acho que o município não perderia com isso.
né? Eu acho. Tá? E a minha intenção é sempre trazer pelo menos um pouco de resultado. Agradeço a presença dos representantes aí dos condomínios, vocês sempre são parceiros, estão sempre interessados, e esse feedback eu preciso de vocês, eu preciso desse acompanhamento de vocês, senão não tem razão do mandato existir. É para vocês que o mandato existe, é para isso que a gente é pago, inclusive, para poder tentar ajudar e buscar a solução, não criar mais problema. O mandato depois a gente se vê. Eleição a gente vê depois. Nós vamos ver o negócio agora. Essa é a nossa maior preocupação. Quero abrir, se alguém quiser falar mais alguma coisa, algumas considerações finais, por favor, e aí nós já vamos caminhar para o encerramento. Se ninguém quiser falar mais nada, então nós temos um outro encontro marcado para daqui a alguns dias ou meses, quem sabe. Então, eu quero aqui agradecer a presença de todos. Acho que a pauta está esgotada, né? E, pelo menos aquilo que foi discutido, agradeço a presença do Executivo, agradeço a presença das secretarias aqui, dos representantes dos condomínios, vereadores, amigos, e a minha gratidão especial ao meu gabinete, à TV Câmara, aos demais funcionários dessa casa que permitiram a realização plena dessa reunião. Saio um pouco mais otimista, tá? Saio um pouco mais, pelo menos um pouco mais feliz, para que a gente possa chegar num ponto ideal para todo mundo. Ok? Então, nada mais havendo a tratar, nós damos por encerrada essa audiência pública às 11h15.